Peixes, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Nessa leitura veremos quais são as energias para os próximos 15 dias aí na tua vida. Lembrando que uma leitura geral nunca força nada para você, certo? Pega o que ressoar, o não ressoar, solta, libera para o universo. E se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Peixes. Eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar, certo? Informações sobre atendimentos particulares, mapa numerológico, nosso curso de tarô, nosso curso de baralho cigano e também o nosso e-book de banhos energéticos. As informações ficam todas aqui abaixo na descrição, não só dessa leitura, mas de todas as leituras aqui deste canal, certo? Vamos lá então, vou abrir a sua leitura com a energia do povo cigano, baralho cigano. Peixes, por favor. Espiritualidade da luz, povo cigano, Optcha, o que vem para peixes nos próximos 15 dias? Ok. A cruz. O sol. As estrelas. E o cavaleiro. O livro no fundo do seu deck. É interessante, Peixes, porque aqui eu vejo que você vai obter uma clareza mediante algum momento desafiador que você estava passando. Aqui é quando a ficha ela cai, né? É quando você entende. Então, por exemplo, às vezes a gente passa por determinadas situações que a gente não entende o motivo, a razão e o porquê de estarmos passando por aquilo ali, que seria essa carta da cruz, que apesar, né, de representar uma vitória aí na tua vida, ela vem trazendo um momento desafiador. Eu sinto aqui, Peixes, que o que estamos falando já aconteceu, tá? O que você passou, você já passou. Ou se você está passando nesse momento, pode ser que o que eu estou falando aqui venha depois, né? Para você nesse período aí de 15 dias, tá? Por quê? Porque aqui no fundo do seu deck está falando do passado, né? O livro está fechado. Tem decks que o livro está aberto, tem decks que o livro ele está fechado. Esse livro fechado aqui, ele fala da falta de compreensão, da falta de informação. Isso tem a ver com a consciência de cada um? Tem, mas aqui também depende muito do que você estava passando, porque tem coisas, né, na nossa vida que de alguma forma a gente entra tão profundamente naquele contexto, naquela situação, naquele problema, naquele desafio, que a gente não consegue ver outras coisas, né, que podem estar ali também ao redor, ou não conseguimos entender com clareza o porquê que algo está acontecendo. Até me vem aqui para você, Peixes, uma frase que eu já postei algumas vezes aqui na comunidade do canal, que fala o seguinte, né, quando você passa a perguntar o para que algo está acontecendo para você e não o porquê, você vira o jogo. Então aqui, se você entende talvez que você está vivendo ainda essa situação, seria interessante você perguntar para você mesmo o para quê, né? Para que eu estou vivendo isso? E não porquê, no sentido do que? O porquê ele tende a levar você talvez para uma explicação muito mais racional e ele pode também levar a pessoa para uma questão de vitimismo. E eu não estou dizendo que você está se fazendo de vítima de alguma situação ou de alguém, mas o porquê ele vai trazer respostas no sentido de questionamento que pode levar ao externo, entende? E quando você pergunta o para que, você traz a situação para a sua realidade. E não é sobre você pegar a culpa de alguém, responsabilidade de uma outra pessoa, né? Ou de um contexto, ou se alguém fez alguma coisa, você achar que a culpa ela foi minha. Mas é você perguntar o motivo, né, vamos dizer assim, qual é o seu aprendizado dentro da situação, vamos dizer assim, tá? Então, principalmente para você que ainda está passando por isso, seria interessante como conselho deles aqui para você, se fazer essa pergunta, né? Não por que algo está acontecendo, mas para quê? Para que isso está acontecendo comigo, espiritualidade? Para que universo isso está acontecendo comigo? Podem me mostrar, podem revelar nos meus sonhos, no meu dia a dia, pela minha intuição, pelo meu entendimento, me ajude a ver com clareza, porque aqui tem um entendimento para você, tá? E isso traz, Peixes, para a tua energia, eu vou dizer assim, uma abertura de caminhos. É como se você entendesse que eu não preciso ficar parado aqui por conta dessa situação, ou somente vivendo essa situação. E nisso você faz alguma espécie de movimento aí, porque temos aqui o cavaleiro. E o cavaleiro, ele está ligado com 9 de copas. Ou seja, só será possível você fazer esse movimento quando você estiver se sentindo bem. E para que você possa se sentir bem, você precisaria ter esse entendimento. Por quê? Porque aqui pode ser que a situação para alguns de vocês, ela até já tenha acabado, né? E você se vê como uma pessoa vitoriosa. Mas pode ser que você ficou com aquela coisa de que assim, eu acho que isso não deveria ter acontecido comigo, porque eu não entendi por quê, né? Para que isso aconteceu comigo, entende?
Então aqui você até pode seguir, mas você segue meio desconfiado, meio assim, e até mesmo pensando que talvez isso possa um dia voltar para você. E quando você vem nessa linha, né, do entendimento, você também vai para o lado do quê? De você compreender o motivo, a razão do aprendizado, ou melhor, da situação, trazendo para a sua vida um aprendizado, entende? Aqui é uma leitura um pouco profunda, né? Porque depende também um pouco da consciência de cada um aí, tá? Olha só, a casa querendo se manifestar aqui na sua leitura. Pode ser que estamos falando de algo que aconteceu em algum ambiente, tá? O que foi aqui, por favor? Povo cigano, essa cruz. As nuvens, realmente algum desafio aí que você passou. E o cão. 10 de copas aqui e um rei de paus, né? Junto com um 6 de paus. Essas nuvens aqui, peixes, confirma que realmente para a maioria de vocês isso aqui já acabou, tá? Olha só, o parque, né? Seus caminhos eles estão aí abertos e não mais nebulosos como eles estavam. Esse momento tempestuoso ele já ficou para trás. Só que mostra também que de alguma forma houve uma necessidade, né, de você ter sido, vamos dizer assim, fiel a você mesmo dentro desse contexto, dentro dessa situação. Eu vejo que você foi ou que você está sendo, caso isso ainda esteja acontecendo com você. Mas aqui é como se você ficasse se questionando. Pra quê? Por que isso aconteceu ou está acontecendo? Não estou entendendo, né? Que hoje de não entender, de não compreender. Tá vendo que esse cão, né, ele até olha ali pra cima, né, como se ele estivesse esperando uma resposta, ou fazendo uma pergunta, se questionando de alguma coisa? E como que eles vão aqui obter essa revelação? O que é o Sol? A Torre. Isso vem, peixes, de forma, digamos que para a maioria de vocês aí, sutil, tá? Pode ser de forma espiritual, se você gostaria de chamar dessa forma, tá? Porque a Torre, ela fala de um momento de paz e de tranquilidade que você tende a passar. Isso aqui, inclusive, pode ser aquele momento onde você está assim, mais à toa, mais ocioso, ou naquele dia que você está fazendo algo ali que já está mais automatizado, né? Como, por exemplo, limpar uma casa, não sei, lavar um banheiro, né? Se você faz isso diariamente, ou algum trabalho aqui que você já desempenha, alguma atividade, algum hobby, e isso vem para você ali, é como se fosse um estalo, né? Num estalo aqui você entende uma situação. Só que eu vejo aqui também, peixes, que para quem passou, né, por isso, quem está passando, é como se você tivesse se isolado um pouco. Ou você se isolou da sociedade, né, da vida, das coisas aqui que você fazia, ou de algo que você participava em específico. E aí eu entendo, né, agora eu entendi. Por isso que você precisa entender aqui alguma coisa, para que você possa voltar. Por isso que a estrela ela vem depois aqui, junto com o cavaleiro. Para que você volte. Vamos supor aqui, tá? Só para você entender uma coisa. Vamos supor que você tenha passado aqui um problema com alguém, né? E aí você se sente, digamos que, injustiçado em relação ao que aconteceu aí com você. Aqui, por mais que a situação ela tenha se resolvido, é como se você falou assim, quer saber? Eu vou me afastar de tudo e de todos. Só que esse afastamento ele se dá não exatamente pelo que aconteceu, mas pela falta de entendimento do que aconteceu, ou do que isso quis lhe trazer como aprendizado. Olha só, a carta aqui no fundo do seu deck. É como se algo não tivesse revelado para você, explicado para você, e você tivesse uma tendência a se afastar de uma maneira extrema da situação, do contexto, ou da pessoa, do grupo de pessoas que isso aqui aconteceu. Aonde isso aconteceu, né? Ou onde isso estava acontecendo. Ou até mesmo, peixes, da vida em si. Porque o 6 aqui de... a cruz, ela pode falar da sua vida, né? Da sua jornada de vida. Então aquela pessoa que, por exemplo, assim, vou ficar só em casa, porque em casa nada vai me acontecer. Aqui eu tô seguro, tô na minha zona de segurança, de conforto, né? Não vou receber visita, não vou receber ninguém, não vou sair, não vou fazer nada, entende? Sendo que a gente sabe que não é possível, né? Muito isso aí acontecer, porque a gente tem coisas para poder fazer, né? Para resolver, para comprar, para poder pagar. A não ser que você tenha alguém que faça isso por você, mas mesmo assim, né? As experiências que a gente passa fora do nosso ambiente de segurança e de conforto são primordiais para a nossa evolução. Então aqui pode ser uma pessoa que ela resolveu assim se isolar meio que do mundo, né? Criou ali o mundo dela e ali quis viver, quis ficar. Olha aí, a Lua, realmente, a Lua que ela está trazendo esse aspecto da dúvida, do questionamento. Nós temos aqui
8 de copas, né? Ou seja, a necessidade de abandonar essa situação. Só que não é fácil, né? E justamente por não ser, você precisa entender o contexto para que você possa conseguir fazer esse movimento. Você passar, por exemplo, da Lua para o Sol. Você sair desse questionamento para ir para um momento de clareza, de entendimento aqui do que te aconteceu ou do que está te acontecendo. E para quem talvez ainda esteja acontecendo, você entender é muito importante para que você leve isso até o fim. Ou para que você trabalhe na resolução dessa questão. Vamos aqui, peixes, ver o que mais com o tarô de Marcélia para você. Olha só, querendo se manifestar um 5 de ouros aqui. A sua leitura, peixes, ela pode ter alguma espécie de ligação com a leitura de Virgem, tá? Que é o seu posto complementar. E não por ser o seu posto complementar, mas porque o assunto aqui, ele leva um pouco para a leitura de Virgem, tá? O que mais aqui, tarô, a gente pode saber sobre essa energia para peixes, por favor? 7 de ouros. E o 7 de ouros aqui, peixes, ele representa a colheita que você tem mediante a situação. Só que a colheita aqui não é material, né? A colheita aqui é o aprendizado. Porque o 7 de ouros ele tem a ver com a nossa evolução também, no sentido de continuar a nossa jornada. Então, por exemplo, eu colho alguma coisa aqui para que eu possa dar prosseguimento na minha vida. Porque o naipe ele não acaba aqui, né? Ele vai chegar até o 10 de ouros para depois passar aí também para as figuras da corte, tá? Então aqui é como se o que você está, digamos que, entendendo, compreendendo aqui, você usa isso como uma ampulheta para você continuar o seu caminho. E se você, por exemplo, é essa pessoa que está isolada aqui, você pode talvez estar compreendendo que não é muito bem assim, tá? Que não é isso que vai resolver sua questão, ou outras questões que podem aparecer, ou não é isso que vai evitar alguma coisa de acontecer também. Que mais, por favor? 6 de copas. Para a maioria aqui já aconteceu, tá? Porque tá falando muito de passado na sua leitura, né? Do passado. De algo que já passou, já aconteceu. Só que a gente tem o pós, que é talvez o comportamento que você está tendo mediante a não compreensão do para quê, né? Que a gente falou aqui. 4 de ouros. Eu não sei, peixes, aqui só você vai poder me contar aí nos comentários, tá? Caso estiver aberto devido à questão dos golpes aí que estava acontecendo. Mas aqui tem alguém se segurando em alguma coisa. É como se você se segurasse em algo para não precisar passar por uma situação de novo. Mas ela não vai voltar. Eu não vejo aqui que ela vá voltar. Mas a espiritualidade, ela gostaria que você entendesse por que alguma coisa aconteceu. O 4 de ouros aqui, ele está trazendo muito forte essa energia dessa torre, né? Que veio aqui pelo baralho cigano para você. Aqui tem alguma coisa de conforto, de segurança, de zona de segurança, de não querer sair dali, de não querer se aventurar, né, vamos dizer assim, em coisas novas ou se abrir para coisas novas também, mas é porque alguma coisa aconteceu. E aqui pode ser até mesmo uma situação que ela é inconsciente para você, tá? Olha, 10 de copas aqui no fundo do seu deck, é como se tivesse alguém aqui muito em casa, né? 10 de copas com 4 de ouros pode falar de uma pessoa super, hiper, mega caseira. E ela pode até falar que ela gosta, né, etc e tal, é isso mesmo, mas aqui tem alguma coisa que você viveu que levou você a se comportar dessa forma, tá? E não é que você é obrigado a sair, a socializar, etc e tal, mas é que eles querem que você compreenda por que você tem esse comportamento aqui. Olha, Cavaleiro de Copas pode ter pessoas aqui que nem convites aceitam, né? Convite assim pra nada mesmo, para relacionamento afetivo amoroso, então nem pensar, porque o Cavaleiro de Copas é que ele pode levar para esse lado, amizades também, né? Convites aqui para socializar de alguma forma, festas. Porque o Cavaleiro de Ouros, ele tá levando para o 4 de Ouros, olha. Tá vendo? Ele oferece para o 4 de ouros. Mas no 4 de ouros eu não estou aberto para receber nada. Porque eu já estou cheio de coisa ali e com coisa assim que representa para mim uma segurança, uma estabilidade. E o que vem daqui pode ser duvidoso, né? Mas nem sempre é. É aí que tá. Ó, 4 de espadas, eu me retraio, né? Fico na minha. E um as de paus. Esse as de paus aqui,
Peixes, tem muito a ver com a carta do Sol, tá? Então, é essa clareza, esse entendimento que você vai ter. E aí é como se a sua vida aqui, ela tendesse a mudar, tá? Porque você vai mudar também comportamentos que você estava tendo, que inclusive pode ser comportamentos aqui totalmente inconscientes, e mesmo que você afirme para você que, é isso, é por isso que eu me comporto dessa forma, você pode se surpreender, porque tem algo por detrás que talvez você não imagine, que seja por isso, ou por conta desse acontecimento que teve aqui com você. Olha, 6 de ouros. Tudo que diz respeito aqui à questão de trocas, né, e etc., é como se para alguém dessa leitura aqui fosse uma coisa muito difícil. Não sei se você tem alguma fobia social, né, pode ser que sim. E o que vem depois aqui dessa compreensão, desse As de Paus? Olha aí, As de Ouros, você muda alguma coisa aqui em relação à questão da sua realidade, da sua rotina, principalmente. E 4 de Copas. Existe aqui, Peixes, uma abertura. E essa abertura, você que se permite, vamos dizer assim, tá? Você que se permite ter essa abertura na tua vida. Então, por exemplo, se antes aqui você não aceitava convites, você pode passar a aceitar. Se antes você não estava tão aberto para novas coisas, você pode passar a estar. Porque o 4 de Copas realmente ele vai mostrar que uma pessoa que ela está muito fechada dentro de alguma situação e nem ela está vendo muito bem, né, vamos dizer assim, o que está vindo de fora para ela. E mesmo que ela veja, ela pode ter uma dificuldade aqui de aceitar. É uma leitura assim bem... É como se fosse uma leitura particular, né? Pode ser que não seja para muitas pessoas aí. E pode ser que até seja para muitas pessoas, mas você não vê dessa forma ainda. Porque talvez você estava no porquê, né? E aqui você perguntando o para quê, você vai começar a virar o jogo aí da situação, tá? Eles estão dizendo, Peixes, que é isso. Vamos aqui ver um conselho para você com o oráculo. Conselho final para Peixes, por favor. Conselho final para Peixes. Olha só, confie e prospere. Ou seja, Peixes, confie em você. Confie aqui que você consegue sair dessa situação, né? Desse isolamento aqui para alguns aí de vocês. Ou se você está vivendo isto ainda, confie em você. Lembra do cão, né? Que ele veio aqui, que fala também sobre essa autoconfiança. Então aqui pede que você, de fato, acredite que você tem um potencial para poder passar por isso, ou se você já passou aqui pelo momento desafiador, né, que foi esse momento de cruz, mas você, digamos que está tendo algum comportamento desse pós, aqui pede para você confiar em você e nessa revelação que você vai receber, para que você também mude esse comportamento. Né, no sentido de, não sei, viver uma vida de mais qualidade, tá? Porque aqui tem uma coisa que limita você, que atrapalha você, é como se você tivesse estabelecido um limite para si mesmo. Tem uma coisa autoimposta aqui, tá? Verifique aí o que é, certo? Peixes, é isso que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.